O debate sobre a reforma da Previdência Social na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Muito obrigada, Patá, por estar conosco. Mas antes da gente começar a falar de reforma importante que vai ter no país, eu queria ouvir você sobre essa contratação de trabalhadores temporários para as festas de fim de ano. 20 mil foi o número que eu ouvi. Esse é um número baixo ou alto em relação ao ano passado, algum tempo passado? Com relação a essa contratação, é uma surpresa muito agradável diante da crise que estamos vivenciando, e especialmente das demissões que ocorreram no comércio, por mais de 100 mil demissões nesse período. Então, contratando 20 mil, já é uma perspectiva importante que o comércio está acreditando nas vendas do período de Natal e já nos dá a oportunidade de iniciar um processo em 2017 de crescimento. Já tivemos no passado, 2012, 2013, nessa época, contratações de 50, 60, 70 mil pessoas. De qualquer forma, 20 mil. Esse ano é muito mais do que o ano passado, que foi por volta de 12, 13 mil, e com certeza absoluta já é uma expectativa importante de melhoras no nosso país. Muito bom. Agora, falando sobre as reformas, Patá, o presidente Michel Temer já deixa claro, tem reiterado que ele quer e vai promover as reformas trabalhista e da Previdência nesse período que ele tem de governo até 2018. Bom, sobre a reforma trabalhista, o que acabou saindo foi uma conversaiada, boataria, declarações que depois foram contraditas, etc. E o presidente falou que vai deixar a reforma trabalhista para depois. Então eu quero conversar com você sobre reforma da Previdência, até porque Michel Temer falou que o bojo já está pronto, ele viaja agora para o Japão, para a Índia, e na volta ele vai dar uma olhada e promover uma reunião com vocês das centrais sindicais. Quero saber, foi sensato jogar para mais tarde a reforma trabalhista e tratar agora, em primeiro lugar, da reforma da Previdência? Olha, eu acho que foi bastante equilibrado, em especial no que tange à reforma trabalhista. Eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter debate, discussões, porque no momento de vulnerabilidade, com 12 milhões de desempregados, com PIB decaindo, tanto no ano passado e esse ano também, fica muito desequilibrado qualquer tipo de mudança e, com certeza absoluta, o governo está sendo assediado pela área empresarial para flexibilizar muitos dos direitos trabalhistas. Então, eu acho bastante sensato a disposição do governo em adiar para o ano que vem, para que haja um diálogo e que nós possamos, juntos, construir o que é melhor para o nosso país nesse tema. Bom, falando em diálogo, Temer quer esse diálogo, ele quer o debate. Muitas centrais já estão se posicionando contra medidas que estão sendo já levantadas, anunciadas na reforma da Previdência. Eu quero saber, na União Geral dos Trabalhadores, a UGT que você preside, qual é o ânimo que vocês querem, estão dispostos, estão abertos para esse debate, para esse diálogo? Não há dúvida nenhuma que num momento de crise tão grave que vivenciamos, o instrumento mais poderoso é o diálogo. Mas também, logicamente, de parte a parte, todos nós temos as nossas percepções do que está ocorrendo. A UGT quer mais transparência, porque nós temos os números da própria Previdência, onde demonstra que só nesse ano de 2016 que houve efetivamente um déficit de 20 bilhões de reais. De 2007 a 2015, nós tivemos superávit de 400 bilhões de reais. Mas, bom, para só um minutinho aí, falando em déficit. Não é o que o presidente fala. Ele diz que o déficit da Previdência Social é assustador. E fala mais, que ele tem cálculos que evidenciam que daqui a 10 anos a Previdência não vai ter condição de bancar as aposentadorias, pensões e demais benefícios. E esse descompasso entre o que você fala, porque eu vi sua declaração de que a ideia de déficit da Previdência é falsa. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, a gente quer saber. Mas os números que a UGT
tem demonstrado, inclusive num artigo que você leu, e o próprio presidente também leu, são números da Previdência. É que muitas vezes a Previdência não coloca os recursos que vêm do COFINS e outros impostos. A somatória deles é que dão efetivamente um superávit. Existe sim um desequilíbrio em alguns setores da Previdência privada, daqueles trabalhadores, os comerciários, bancários, entre outros, essa é superavitária. Mas quando se fala da atividade pública e quando se tem os rurais, e aí sim tem déficit. A ideia da UGT é que tenhamos os números de forma transparente, o governo faça o seu trabalho. Qual é o trabalho que o governo devia fazer? O INSS hoje é uma verdadeira imobiliária, devia ter uma gestão, não é o governo que tem que fazer o trabalho. Tem certos imóveis, aqui em São Paulo, perto da Consolação, que vale 20, 30 mil o aluguel, é alugado por 2, 3 mil reais por mês. São milhares de imóveis no nosso país. Existe uma dívida de mais de 230 bilhões de reais para com a Previdência. Não é a Previdência que tem que cobrar. Tem empresas especializadas que, com certeza absoluta, poderiam ter esses recursos para dentro da Previdência. Nós temos certeza absoluta que o problema grave da Previdência é de gestão. Não se pode, por questões de má gestão, fazer com que os trabalhadores paguem caro. Agora, o Temer diz que ele quer uma reforma para que nós tenhamos uma previdência com equidade e justiça. E falando nisso, para justificar essa declaração que é bonita, né? Quem não quer isso em relação a tudo, não só a previdência, a tributação também, tudo isso quer-se uma justiça no país. Mas ele acha o seguinte, que tem que haver um tratamento igualitário e sem privilégio para todos no Brasil, para o setor público, para o setor privado. Você acha que isso vai ser possível? É muito difícil ocorrer, mas esse também é o pensamento da UGT. Mas você acha que é execuível? É possível? Se o governo tiver vontade política, eu tenho certeza absoluta que a população vai apoiá-lo a termos pessoas de primeira qualidade. Nós não temos pessoas de primeira, segunda e terceira qualidade. A aposentadoria média dos trabalhadores privados é por volta de R$1.000, R$1.100. A maior parte das aposentadorias nos últimos anos chega a ser um salário mínimo. No que tange aos poderes públicos, muitas vezes é 8, 9, 10 mil reais por mês. Eu acho que pode ter e deve ter aposentadoria dessa dimensão, mas as pessoas têm que pagar por tê-la. Então nós não podemos colocar nas costas do Estado que tem essas diferenças absurdas. O Brasil é de todos. Agora, quem vota são os parlamentares. Esse é um projeto que é decidido no Congresso Nacional. Você acha possível que os parlamentares votem contra os interesses deles? Que eles abram mão das suas aposentadorias especiais, depois de muito menos tempo de trabalho do que o trabalhador comum, do setor privado, obrigado a trabalhar e contribuir para poder se aposentar? Eles vão votar contra eles? Você mesmo já coloca com tanta clareza, não dá para divergir do seu pensamento. Mas você tem essa esperança? Eu tenho essa esperança, porque o Brasil está mudando. Eu acho que as ruas falaram, houve as questões do impeachment, as ruas continuam falando. Eu acho que a sociedade está muito mais politizada, está cobrando muito mais, foram nas ruas para acabar com a corrupção. Eu acho que o Brasil hoje está num patamar de debater e discutir com muito mais clareza. E os militares, hein, que andam quietinhos ultimamente, vão continuar nesse silêncio quando tocar também naquilo que, em relação à Previdência Social do Brasil, configura privilégio, porque a situação dos militares é muito mais confortável do que dos trabalhadores brasileiros. Eles vão aceitar? Eu acho que quem quer um Brasil de igualdade de oportunidade, um Brasil de inclusão social, um Brasil que é rico e tem a sua distribuição da sua riqueza de forma bastante equilibrada, vai, com certeza absoluta, lutar para que nós possamos ter essa igualdade. Com certeza, tem alguns setores que vai ser um pouco mais difícil, mas se todos nós estivermos imbuídos de um Brasil de distribuição de renda, vai ter que ser para todo mundo. Tá, agradeço muito sua entrevista e eu espero que você volte na medida em que esse debate evolua,
que nós possamos voltar a tratar desse assunto. Aí sim, vamos falar não de suposições, mas sobre fatos, conforme eles estejam configurados na época. Muito obrigada. Eu que agradeço, Uma boa eu tenho noite. certeza que na semana que vem teremos a reunião com o Temer e aí terá sinalizações do que vai ocorrer no Brasil no caso da Previdência. Obrigada, uma boa noite.